Boa noite, professora Eliane. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma menção que o recreio está em peso aqui, né? Recreio está em peso. Professor Fred é meu vizinho aqui, professora Eliane também é minha vizinha aqui perto. Bom, boa noite a Verdade. todos. Boa noite a todos. Eu acho que foi semana passada o professor Fred entrou em contato comigo, por esse motivo que ele acabou de explicar, dessa complementação de 30 horas. E havia me perguntado sobre a disponibilidade de algum tipo de projeto em finanças pessoais. Eu falei, caramba, só tenho, beleza. Então, eu ainda estou, na verdade, desenvolvendo esse projeto, mas ele já tem uma massa crítica, digamos assim, que poderia ser utilizado em algum projeto em andamento. E como a gente está com essa necessidade, essa demanda dessas 30 horas para complementar as atividades do imposto de renda, por que não já conduzir um projeto piloto que eu estou tentando desenhar junto com a professora Eliane, para já introduzir nossos alunos nessa vida de extensão universitária através aí do nosso curso do CEDERJ. Por que não escolher uma disciplina, a melhor disciplina do nosso curso, Finanças Pessoais? Bom, brincadeirinha. Ela é uma disciplina bastante interessante porque, muito provavelmente, a gente vai ter um bom desempenho nas nossas finanças quanto mais a gente estudar esse assunto. Bom, então, vou explicar aqui qual é a direção desse projeto e depois vou ficar à disposição para dúvidas. Mas, em princípio, eu vou precisar da relação dos e-mails de vocês para poder enviar o formulário do Google e aí vocês, cada um, vão preencher os dados que eu vou explicar aqui e, no final, a gente vai ter a adição dos dados que eu vou coletar de vocês a um gráfico que eu já vou mostrar, que eu já tenho disponível em função de algumas consultorias que eu faço gratuitamente para obter informação para essa disciplina que, para mim, é maravilhosa. Bom, extensão universitária em finanças pessoais, eu sou o professor Luiz Antônio Oxendorf Leal, lá na Praia Vermelha, muita gente me chama de Oxendorf e eu gosto muito, esse nome é alemão aí. Vamos ver, então, que projeto é esse. Ele, basicamente, falar um pouquinho de nada sobre extensão universitária, explicar um pouco sobre a disciplina de finanças pessoais, como o conteúdo dessa disciplina foi conduzido até o semestre anterior, 23/1, como ela passou a ser conduzida a partir deste semestre, 23/2, para frente, alguns dados já tabulados, esses que eu acabei de falar, vou mostrar com base no que eu já tenho, como esses dados já se apresentam, eu vou agregar os dados de vocês e entrar no projeto piloto lá para a gente terminar. Vou deixar lá meus contatos, o meu e-mail e o meu Instagram. Vou, depois dessa apresentação, passar esse PDF para o professor Fred, que poderá distribuir para todos. E aí, quem quiser, não precisa anotar o e-mail, tá? Ele é fácil de anotar, mas quem não quiser, não precisa, vai estar aí na apresentação. Bom, a extensão universitária, eu acredito que todo mundo já está mais ou menos ciente, mas para fazer uma antessala do que eu vou falar, é uma ação da universidade junto à comunidade e possibilita, eu não estou conseguindo ler aqui, possibilita o compartilhamento com o público externo do conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos na instituição. Então, eu tenho essa atividade, digamos assim, de ensinar finanças pessoais, tanto na Praia Vermelha, campus presencial da UFRJ, como aqui no CDR, disciplina online. Então, nós temos aí essa parte do ensino. Eu já conduzo algumas pesquisas, eu faço coleta de dados através de um processo de clínica financeira, em que eu já tenho documentado por prontuários individuais mais de 740 atendimentos, rumo às 1.000 consultas para publicar um livro, para consolidar essa metodologia de atendimento. Então, qual Então, é aqui a proposta? Né? A empresa do lucro presumido. foi. Então, eu já tenho muitos dados, eu já faço algumas coletas de dados, processo esses dados, eu já tenho alguma intimidade com o perfil das pessoas, como elas conduzem as suas finanças pessoais, com base nessa atividade clínica que eu já conduzo. Tá? Então, eu tiro esses dados e montei um gráfico que eu vou mostrar para vocês.
Então, a extensão vem para completar o tripé. A gente já tem em finanças pessoais uma questão estabelecida com o pilar ensino, com o pilar pesquisa, e agora esse pilar da extensão veio para completar, digamos assim, essa tríade que vai ser atingida, digamos, por esses conceitos das finanças pessoais. Então, como é que tem isso aí? Em finanças pessoais, estudamos a aplicação dos conceitos financeiros e econômicos nas decisões financeiras de uma pessoa ou de uma família. Desde que eu era acadêmico, quando eu estudava na Faculdade de Ciências Contábeis, eu pensava isso. Eu via os professores fazendo demonstrações financeiras, fluxo de caixa, posição financeira, posição econômica, etc. Eu já pensava, poxa, como é que eu poderia aplicar isso na vida pessoal? Como é que eu poderia usar o conhecimento das ciências contábeis à pessoa física, né? Então, daí que surgiu essa ideia das finanças pessoais. Então, em finanças pessoais, são considerados eventos financeiros de cada indivíduo, bem como a sua fase da vida, para auxiliar no planejamento financeiro. Essa parte da fase da vida, eu vou deixar bem claro quando eu mostrar o gráfico, eu tenho tabulado, por enquanto, três direcionamentos, digamos assim, três qualidades de dados dos 20, se não me engano, dos 20 até os 70 anos de idade. A gente vai ter uma ideia de como eles se comportam ao longo da vida. Então, é interessante a gente estudar como as finanças pessoais são efetivamente para cada fase da nossa faixa etária, das nossas vidas. Essa coleta que a gente vai proceder, que o professor Fred está me permitindo agregar essa minha coleta de dados, caracterizando isso a nossa extensão, vem aumentar a minha base de dados que eu já tenho para poder explicar esse fenômeno de maneira mais parruda, mais efetiva. Então, até 2023, eu abordava esses 4 itens: endividamento, orçamento, investimentos e usufruto. Basicamente, o usufruto é como gastar o dinheiro antes de morrer. Eu organizava as aulas até o semestre passado, assim, dessa maneira. Aí, digamos, tentando dar um outro direcionamento do conteúdo, eu encontrei o que está aí do lado direito, uma apostila Oi, específica dos pessoais. tem que pegar, a mamãe tá assistindo uma aula. Essa apostila de finanças pessoais emitida pelo Banco Central, e lá, em vez desses 4 pontos, ele tem esses 6 módulos: nossa relação com dinheiro, orçamento pessoal ou familiar, cartão de crédito, consumo planejado e consciente, poupança e investimento, prevenção e proteção, que é a parte de seguros. Se a gente for ver, é mais ou menos a mesma coisa que eu já fazia, só que agora com o direcionamento do Banco Central, um direcionamento, eu diria, mais institucional, vai dar uma cara assim mais representativa aos nossos estudos. A essa apostila, eu estou coletando dados e vou também agregar muita coisa que eu vou coletar com os alunos. Então, essa é a justificativa, uma das justificativas, porque é interessante a gente coletar dados de finanças pessoais. Pessoal, vamos deixar o microfone no mudo, por favor. Então, olha aí os dados que eu já tenho. Eu acho esse quadro um belo resumo do meu trabalho, que eu já coleto dados desde 2016 para esse projeto que já está em andamento comigo, tá? Então, a gente vê aí essas 3 cores. A cor azul, ela representa a renda das pessoas, em média, ao longo da vida, dos 20 até os 70 anos, mais ou menos. Olha que coisa bacana. Ela concentra a maior faixa de renda ali por volta dos 55 anos. Isso é interessante. Então, isso muito provavelmente vai ser aplicado à sua vida. Vai ser o ponto da sua vida, em média, tá? Seu e das pessoas aqui no Brasil, digamos, onde mais se vai ter renda na sua vida. Logo depois dos 55 anos para frente, a renda começa a cair. Então, empiricamente, a gente já está vendo como a renda vai se comportar em termos de finanças pessoais para fins de planejamento. É interessante a gente saber desse fenômeno para que a gente se antecipe a essas questões. A renda aumenta nessas curvas que vocês estão até mais ou menos os 55 e depois começa a cair. A linha cinza é a relação de bens e direitos. Luiz, só um minuto. Gente, por favor, tem pessoas com o microfone aberto, está atrapalhando a aula. Vamos fechar os microfones, por favor?
Andresa, Cláudio, Felipe, Jéssica, Marlene, Roberta, estão com os microfones abertos. Vamos fechar, por favor. Valeu, galera. Obrigado, professora Eliane. Então, Obrigada. em cinza tem uma cor, tem uma distribuição que representa o patrimônio líquido das pessoas, na média, distribuídos desde os 20 até os 70 anos. Então, repare que coisa interessante. De novo, lá por volta dos 55 anos, é onde o patrimônio líquido das pessoas mais vai lá em cima. Eu não estou conseguindo ver aqui, que está muito pequeno, mas eu acho que é por volta dos R$ 800.000, em média, considerando aí casas, investimentos, terrenos, esse tipo de coisa. Então, olha que dado interessante, né? Não só a renda, mas também o patrimônio líquido, ele vem num crescente até em torno dos 55 anos e depois cai. E esse em vermelho aí é a nossa dívida, quer dizer, as dívidas das pessoas, né? As obrigações, também distribuídas aí entre os 20 e os 70 anos. E aí, reparem, lá por volta dos 55 anos, onde a renda e o patrimônio líquido atingem um pico, digamos, a renda dá uma diminuída. Olha que coisa interessante. Na maioria, na média, a maioria das pessoas, por volta dos 55 anos, começa a se endividar menos, depois dá uma subidinha, digamos. Então, quando eu surgi com esse gráfico, que já é base, já é uma resposta a essa observação empírica que eu faço nesses atendimentos, esses 740 atendimentos que eu já conduzo desde 2016, gratuitamente, e de onde eu tiro a maioria das evidências que eu tenho para falar em sala de aula. Por isso, quando eu leciono finanças pessoais, normalmente eu falo sentado em cima de uma experiência já desde 2016, ou seja, muitos atendimentos feitos. Ou seja, isso é mais ou menos um retrato do que existe em termos de finanças pessoais. Então, quando o professor Fred me falou, Luiz, você não tem um projeto em andamento? Eu falei, cara, tenho, olha só que bacana. Então, só que era uma iniciativa mais ou menos pessoal, que eu já estou em conversa com a professora Eliane já há algum tempo para a gente tentar institucionalizar. Então, caiu no meu colo essa oportunidade da extensão. E eu acho também que os alunos que vão fazer parte, eles devem ter esse tipo de consciência de que os dados que eles vão coletar vai ajudar a formar esse tipo de retrato que a gente tem dessa distribuição desses valores financeiros e econômicos ao longo da vida das pessoas, para que as turmas que vão vir estudarem esses dados que a gente vai coletar e trabalhar. Então, eu acho que aí que é o grande barato, que está descrito lá no início da extensão universitária. É uma interação do que a gente já tem acumulado de conhecimento através da metodologia científica, digamos, para a gente poder disponibilizar como se a gente desse um retorno para a sociedade, um dividendo pago à sociedade por ela nos financiar a nossa educação pública. Eu vejo dessa forma. Nós vamos providenciar um retrato do conhecimento para disponibilizar. Então, a gente vai tentar coletar informação para juntar com o que já existe e tornar essa amostra mais robusta. Então, esse projeto piloto, porque ele ainda está sendo desenvolvido para que ele oriente outros projetos que virão mais, digamos assim, melhores delineados, melhores conduzidos, tá? Eu propus ao professor Fred, ele aceitou, essa é a nossa meta. Cada aluno vai coletar dados de 5 pessoas, incluindo esses itens aí que eu estou falando, dados socioeconômicos, como nome, idade, renda, aí tem uma sequência de informação que vocês vão ver lá no formulário do Google. Você vai ficar do lado da pessoa com seu celular, vai perguntar os dados, vai colocar ali, tal, e a pesquisa está feita. Tá? Mas eu preciso que sejam 5 dados, 5 pessoas que possam atender a todas as perguntas. Tá? Então, além dos dados socioeconômicos, para que a gente possa fazer, por exemplo, essa correlação que eu fiz aí agora, dessa distribuição de renda, obrigações e patrimônio líquido ao longo da idade, eu preciso dessas variáveis para poder contrapor
essa distribuição, como a gente viu, que naquele caso é a idade, mas poderá haver outros dados, outras variáveis em função das quais a distribuição vai ser feita. Segunda linha, informação sobre fluxo financeiro, ou seja, apenas questões financeiras mesmo, de dinheiro, e econômicos, que lidam com riqueza, como renda, gastos, etc. Então, haverá perguntas sobre isso. Informação patrimonial, valor dos bens, valor dos direitos, valor das obrigações, justamente para eu poder, aquele gráfico que eu acabei de mostrar, colocar ali essa coleta de dados acumulados e setorizados por idade para a gente poder disponibilizar. E, finalmente, muito provavelmente vai ter também alguns outros itens relacionados à questão do bem-estar. Isso está na minha pesquisa de doutorado. Algumas perguntas bem simples, do tipo, de 1 a 5, você se sente feliz ou não, etc. Então, a gente vai tentar cruzar algumas variáveis para saber, por exemplo, será que o fato de eu ter uma boa renda implica de eu ser uma pessoa mais feliz, com base nas respostas? Será que o fato de eu ter muita dívida indica que eu seja uma pessoa menos feliz? A gente vai tentar ter uma ideia sobre isso, que nessa coleta vai ter, que na minha não existe ainda. Então, a nossa coleta vai ser um pouco mais rica do que essa que eu mostrei para vocês, essas evidências que eu mostrei ainda agora. Ok? Então, como será essa coleta? Eu procederei a essa coleta através do Google Forms. Como é que eu faço? Esse formulário ainda não existe, mas de hoje para amanhã eu já crio. Ele vai constar de algumas perguntas. Eu vou enviar para o e-mail que eu tiver. Então, eu vou precisar, professor Fred, de uma relação de e-mails, ou o próprio aluno pode mandar o e-mail para mim, que eu mando o link do questionário para ele. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar esse link, entrevistar as cinco pessoas, colocar esses dados ali no formulário e acabou. Bom, eu vou precisar dessa lista de e-mails, então alguém vai precisar. Olha, eu acho que colocando aqui no chat, eu acho que não é o melhor caminho, né? Porque depois tem que pegar um a um. A princípio, a professora Paula disponibilizou um formulário pelo Google, né? Para que os alunos se inscrevessem no projeto. Então, lá tem esses e-mails. É só mandar a planilha. Show de bola. Eu vou pedir para a professora Paula disponibilizar. Eventualmente, eu acredito que não, mas eventualmente pode ter um ou outro que esteja aqui, não esteja inscrito, mas aí eu vou pedir então para essa pessoa que não fez a inscrição formal que verifique Entre em com a contato professora direto. Paula. Isso. Ah, tá. Com a Paula, E vamos ela colocar na direciona. Paula e ela direciona. Beleza. Ok. Então, se houver dúvidas, eu poderia orientar o lançamento, que é bem fácil a entrada de dados no formulário, mas a gente tem que prever a possibilidade de o aluno talvez não ter a facilidade de fazer isso, porque, inclusive, neste semestre, eu tive atividades que usei o Google Forms e houve alunos que não conseguiram fazer. Pode ser, não sei, pode ser por dificuldade de usar o aplicativo. Então, eu vou estar disponível para esse tipo de coisa. Tá? Então, aí, essa última linha. A nossa base de dados poderá ser utilizada como laboratório de estatística. Então, por exemplo, haverá uma massa de dados para a gente poder trabalhar e, quem sabe, alguns outros professores poderão lançar mão dessa planilha resultante para fazer algum tipo de demonstração em sala de aula. Tá? Eu acho que isso pode ser algo que a gente pode conversar. Professores poderão entrar em contato comigo, eu disponibilizo, caso ele queira dados coletados nessa atividade para servir de ilustração para suas aulas, por que não? Então, para concluir, professor Fred, o que eu queria falar, então, basicamente, esse é o projeto piloto que eu idealizei, que eu falei que eu queria apresentar hoje. Está aí o meu nome, Luiz Antônio Leal, eu sou da UFRJ. Está aí o meu e-mail, não tem aquele nome alemão, é Luiz Antônio Leal, Luiz com Z, @facufrjbr. Quem tiver interessado até já pode tirar um print da tela aí com o telefone ou com print screen. O meu Instagram, Luiz Oxendorf, eu publico lá várias coisas sobre finanças pessoais. E, professor, eu agradeço muito a atenção dispensada por todos vocês. Estou aqui à disposição para responder perguntas, caso haja.
Professor, muitíssimo obrigado, né? Vamos abrir, então, o espaço aí para os alunos tirarem dúvidas. Eu tenho duas Então, dúvidas, professor, professor. se não tiver dúvida, é que todo mundo entendeu tudo. Olha só que beleza. Professor, posso fazer duas perguntas? Pois Deve. não. Em relação à extensão desse questionário, quantas perguntas que tem, né? E o projeto, a extensão é a gente responder esses cinco questionários? Esse é o objetivo final? Cinco pessoas. Eu ainda não tenho o formulário pronto. Eu queria já estar pronto aqui agora para poder ter essa resposta para você, mas eu estimo entre 20 e 30. Ok, professor. Perguntas do tipo: qual a sua idade? Qual o seu nome? São coisas assim muito simples. Qual a sua faixa de renda? Qual a sua faixa de dívida? Ok? Tá, tá bom. E, professor, nesse questionário tem alguma pergunta em um tema que eu acho que é muito preocupante, que no futuro isso vai ser muito, muito complicado, que é a questão do planejamento de aposentadoria? Se as pessoas têm, se é algo nesse sentido? Eu não costumo colocar esse tipo de abordagem nessas pesquisas que eu faço, mas eu não vejo problema. Mas, assim, não me ocorre agora, no momento, que tipo de pergunta eu poderia fazer, Tá bom. Muito obrigado, professor. tá? Ok. Só para cutucar o professor Luiz Antônio, que a gente já discutiu isso em outros momentos, né? Debatemos, para garantir a aposentadoria, podia ter uma perguntinha assim: para garantir a aposentadoria, vale a pena investir em imóvel? Rapaz, eu tentei convencer o professor Fred que não era uma boa, mas ele ignorou o professor de finanças pessoais. Não, eu preciso ter o meu imóvel, e eu estou na direção contrária. Professor Federico, Oi. boa noite. Boa Uma noite. pergunta, foge um pouquinho do contexto. O senhor citou o custo de imposto de renda. As inscrições já fecharam? Vão Esse abrir? projeto do imposto de renda, ele é feito no primeiro semestre, né? Então, geralmente, quando começa o imposto de renda em março, a gente já solta lá as informações, a gente dá uma capacitação e depois a gente faz. Depois vocês também têm que fazer o preencher, né, imposto de renda de 3 pessoas para caracterizar esse atendimento à sociedade. As inscrições estão Mas fechadas, né? esse ano está fechado. Aí ano que vem, final de fevereiro, início de março, a gente divulga novamente. Mas Ah, todo tá ano ok. tem. Não, é que eu terminei o terceiro ano agora e não veio para mim ainda nenhum tipo de inscrição. Eu estava até preocupado com essa questão, e por isso eu estou perguntando. Eu falo com as 210 horas, né? Tá. Esse do professor Luiz Antônio vale 30, o do imposto de renda vale 210 Tá. horas. Porque os cursos do SIGA, a maioria que eu faço inscrição, não tem resposta de nenhum. E aí eu fico, Aí a gente não tem gerência porque são projetos de toda a universidade, aí cada projeto tem o seu respectivo coordenador. entendi. Olha só, gente, deixa eu aproveitar aqui para Obrigado. falar sobre isso. Nós criamos, além desse projeto do imposto de finanças pessoais do professor Luiz Antônio, nós criamos outro projeto que vai se somar ao de imposto de renda, que também vai valer 180 horas, que deve ser iniciado no próximo ano, tá? Então, com isso, vocês vão ter vão ter mais oportunidade de concluir essas horas com projetos específicos voltados para vocês. Então, nós criamos um para o pessoal do presencial e um outro para o pessoal do EAD, e com isso a gente pretende resolver a questão, tá bom? Professor, uma dúvida. Outra Estou no pergunta que eu primeiro. tenho. Bom, uma dúvida. Estou no primeiro período. Já posso fazer esses projetos de extensão e como que a gente faz inscrição para continuar aí e fazer as entrevistas? Olha, você pode. Na verdade, em geral, o primeiro período tem mais dificuldade porque vocês não estão inscritos
na atividade de extensão propriamente dita. Primeiro período não pode escolher disciplina, né? Você só passa a escolher disciplina a partir do segundo, então é muito mais difícil para o pessoal do primeiro período. A partir do próximo período, você já vai ter acesso, já vai existir o código de extensão na sua grade, você já poderá escolher normalmente. Essa inscrição a gente tem preferido, por uma questão de sistema, concentrar com a professora Paula, que é a coordenadora de extensão do EAD. Então, ela tem feito a gestão dessas atividades com vocês para facilitar o direcionamento, justamente porque a gente sabe a dificuldade de vocês conseguirem escolher a atividade no SIGA e conseguirem se inscrever. E, assim, só para registrar, essa é uma atividade de todo mundo. Não é só contabilidade, não é só do EAD, é de todo mundo, porque são muitos alunos, a universidade inteira, todo mundo enxerga, e todos precisam de 10% da sua carga horária na forma de extensão. Então, realmente, o nosso movimento de criar atividades específicas para vocês é para que a gente garanta que vocês conseguirão realmente cumprir sem nenhuma dificuldade, tá bom? Agora, essa disciplina, a gente está no final do semestre já. Isso é considerado ainda nesse semestre letivo ou isso já é para o próximo, que a gente já está fazendo inscrição? Que aí eu já vou estar no segundo. Como é que funciona essa? Não, essa atividade com o professor Luiz Antônio vai ser para esse semestre, para fazer ainda, porque o que acontece com a atividade de extensão? Ela é uma atividade de vocês com a sociedade, né? Por isso que a proposta é que vocês façam um levantamento com 5 pessoas da sociedade, para que a gente possa começar a analisar e gerar dados para trabalhar essas questões mais tarde, coisa que não vai dar tempo de fazer nesse período. Mas a aplicação dos questionários propriamente dita, elas podem ser feitas nesse período. Quem completar e devolver vai obter suas horas. Quando a gente fechar o período em dezembro, vamos fechar o período. Quem não fez ainda, professora, eu não consegui, só vou conseguir fechar em janeiro. Ok, vocês vão ficar com isso, e isso só vai ser contabilizado no outro período. Quem fizer até o fechamento vai ser contabilizado esse período, tá claro? No caso, as 5 pessoas inclui a gente também na hora de responder ou teriam que ser 5 pessoas diferentes uma da gente? Eu posso responder, Eliane, rapidinho? Por favor. Eu não vejo problema de incluir, eu estou um pouco rouco, tá? Eu não vejo problema de se incluir, e eu queria deixar só mais uma questão que eu esqueci de falar. Eu coloquei 5 pessoas, mas, sei lá, às vezes você está empolgado, quer fazer com 10, com 15, não tem problema. Então, eu não vejo problema de se incluir, mas lembra do que eu falei, eu preciso de uma quantidade de dados. Então, às vezes a pessoa não tem renda ainda, ou não tem bens, não tem obrigações, então vai ficar lá muitos dados zero, né? Vai ficar chato. Então, é interessante pegar alguém que tenha dados para serem colocados na planilha. Se você entender que você é uma dessas pessoas que seria interessante para fazer parte do gráfico, ok. Então, é um mínimo de 5, pode ser mais. E eu tinha esquecido de falar também isso aqui, ó. A identificação do aluno vai ser pelo primeiro nome. Então, a primeira pergunta vai ser assim: qual o seu nome completo? Então, quando você colocar, você vai preencher o primeiro. A primeira pergunta é: qual o seu nome? Fulano de tal. Então, é assim que eu vou identificar lá para a professora Paula que você fez 5 registros no seu nome. Quando eu mandar alinhar pelo nome, tem que ter pelo menos 5 linhas com o seu nome, tá? Então, eu tinha esquecido de falar isso. Pode fazer mais de 5,
no caso dessa pergunta, pode se incluir nos dados, mas é interessante que você seja uma pessoa que tenha dados para se colocar, porque não adianta você colocar o seu nome e você colocar bens e direitos, 0, obrigações, 0, renda, 0. Entendeu? Fica assim, não fica uma coleta muito interessante. Tá Professor bom? Luiz, Sim, boa noite. Só para boa. mim saber se eu entendi. Então, eu começo preenchendo com o meu nome, meu primeiro nome, depois o nome da pessoa que eu estou é, Isso, fazendo a entrevistando. entrevista. Beleza. A Outra coisa, primeira pergunta já vai ser o seu nome, tá? tá? Para você já identificar que você fez o exercício. O Perfeito. segundo é porque, para fins de análise de dados depois, é interessante ter o nome. Aqueles dados são da pessoa tal, mas isso não vai ser divulgado, Tá entendeu? certo. Outra coisa, teremos algum certificado dessas horas? Porque parece que a professora Paula pede para preencher uma planilha quando completar as 210 horas e enviar o certificado, enviar as horas preenchido nessa planilha e enviar para ela. Ó, como esse projeto está recém-criado, né? Eu não sei se ele já deu tempo de ser cadastrado pela Pró-Reitoria para que isso seja gerado certificado. Mas, da mesma forma que o projeto de imposto de renda ele não gera o certificado, né? E a gente controla, o professor Luiz Antônio vai dizer depois, olha, o Josias entregou, a Marcela entregou os questionários e cumpriu os requisitos. Aí serão atribuídos. Então, isso aí a gente alinha com a Paula, ela já sabe que naquela planilha dela, os alunos, a gente faz uma planilha de Excel. Quem entregou o certificado do imposto de renda, ela sabe que o imposto de renda não tem certificado. Ela vai olhar na nossa planilha. E vai ser mais ou menos nesse formato que vai funcionar esse projeto aqui do professor Luiz, tá? Ah, tá, perfeito. Obrigado aí, professores. Boa noite aí. Professor Luiz, parabéns pelo projeto. Eu tenho uma dúvida em relação a se já tem uma previsão de prazo para o envio do formulário. Você comentou que ainda não está pronto, mas se tiver alguma previsão para a gente receber e o prazo que vai ficar disponível para a gente fazer o preenchimento, se tiver já essas informações, né? Queria saber se já vai ser esse ano ou ainda não, para a gente se programar. Tá mudo, Luiz. O áudio estava um pouquinho complicado aqui, eu não sei se eu entendi, mas eu tenho a impressão que você está perguntando quando é que vai ficar pronto o formulário? Isso, eu também entendi isso. Se tem uma previsão, eu vou repetir só para ver se o áudio fica melhor. Mas minha dúvida é em relação a se há algum prazo para o envio do formulário. Se vai ser ainda esse ano, ou no começo do ano que vem, se tem algum prazo para isso, e o período que ele vai ficar aberto para a gente responder. Em princípio, eu não vou pensar em fechar a entrada de dados. Vou abrir e vai ficar aberto. Eu acredito que de hoje para amanhã ele vai estar pronto, em condições de enviar. Mas eu preciso deixar claro que eu vou precisar de receber os e-mails. Então, eu acho ainda improvável receber os e-mails de hoje para amanhã, para quem eu tenho que enviar. Mesmo que ele esteja pronto amanhã... No início da próxima semana, eu já reforço aí com a professora Paula para te disponibilizar esses e-mails. Se eventualmente alguém não se inscreveu no formulário, né, manda e-mail para a professora Paula, corrobora isso que eu quero participar do projeto de finanças pessoais, para que ela disponibilize o e-mail lá, professor Luiz, tá? Então, considerando que os e-mails devem vir para mim para a semana que vem, eu acho que é praticamente impossível que não esteja pronto. Eu estou calculando de hoje para amanhã, no máximo até sexta-feira, esse formulário vai estar pronto. Só que ele vai estar lá pronto na internet, aguardando os e-mails para eu colocar nele e poder enviar. Tá. Aí, Luiz, se a gente disponibilizar isso vamos pensar, até dia 15 a gente disponibiliza isso, vai ser antes, com certeza, mas a gente pode fazer uma data limite para eles devolverem isso, 30 de novembro, porque a gente tem que lançar, né? Tem aquele período que fecha esse estacado para lançamento e tal. Então, até 30 de novembro, você acha que está razoável? Que aí depois você planilha quem entregou, quem não entregou, lá para o dia 5, 10 de dezembro você manda para a gente e a gente já lança essas horas no Sistacad. Tá, pessoal? Ok. Então, até dia 30 de novembro, até dia 15, vocês devem receber o formulário, né, o questionário para ser aplicado, e até dia 30 vai ser a data limite para vocês encaminharem o professor Luiz Antônio
para que a gente possa ver quem cumpriu os requisitos, né, do projeto e seja atribuído as horas. O encaminhar para mim será preencher a planilha. Isso já vai estar dentro do Google Forms, que é Perfeito. gerenciado por mim. Ah, tá. Não precisa nem mandar, olha só, não precisa nem mandar e-mail, professor. Não. Show de bola. Fez a inscrição lá, já vai para a planilha do Google Forms. Tá. Não precisa fazer inscrição no Siga, tá, pessoal? Que é só aquele formulário que a professora Paula encaminhou para vocês. Vamos lá, a Então, Bianca está professor. com a mão levantada primeiro, desculpa. Oi, boa noite. Eu estou com uma dúvida que talvez quando chegar o formulário pode ser que não seja uma dúvida, mas enfim, vou tirar. Você falou que a gente vai botar renda e todos os bens, por exemplo, né? Se for uma pessoa casada, por exemplo, a gente bota como se fosse metade, bota inteiro, bota a renda inteira da família, entendeu o meu questionamento? Entendi. Então, Bianca, essa pergunta que você fez é fantástica e ela permeia toda essa pesquisa que eu faço. Ainda é uma área cinzenta, esses dados que eu mostrei, essa questão que você apresentou, se aqueles dados se referem a pessoas individuais ou à família. E eu diria que naqueles dados tem misturado. Então, infelizmente, esta vai ser uma restrição que ainda vai continuar. Eu Entendi. ainda... Como eu não sabia como vinham as perguntas, daí eu não sabia se viria de uma forma clara ou não, entendeu? Para conseguir responder, né? Não, então, Porque beleza. muitas Mas vezes é em conjunto, né? ainda estão me ouvindo? Porque sumiu umas coisas aqui. Estamos ouvindo, Ainda eu só tão... coloquei todo mundo na tela para a gente se ver. Tá. Então, aí eu sugiro o seguinte, não se preocupa com isso, tá? É como se fosse uma restrição desses dados. Eu ainda não encontrei uma maneira racional de lidar com isso. Porque se eu abrir, por exemplo, esses dados são de você, do parceiro ou parceira ou dos casais. O nível de complexidade da coleta e análise vai aumentar muito. E aí vai bagunçar um pouco mais. Então, eu prefiro deixar... Eu imagino. Eu não sei se... Uma sugestão, tá? Para você tentar mitigar essa questão, se coloca quantas pessoas da família, entendeu? Alguma coisa, uma pergunta correlacionada a isso, né? Porque tem muito essa questão, né? Porque às vezes a renda individual de uma pessoa é um X, mas a família inteira é 4X e tem um patrimônio, né? Tá. Enfim. Então, essa pergunta está prevista para ser feita, a quantidade de pessoas dentro da casa. Entendi. Ok. Não, perfeito. Não, era só para tirar essa dúvida mesmo. Obrigada. Tá, joia. Mas isso que você perguntou, Bianca, é fantástico, porque eu ainda não sei como lidar com isso para fins de divulgar essas evidências que eu tenho, entendeu? Então, isso é uma restrição, é uma lista de evidências meio moleta, digamos, mas eu acho muito difícil peneirar isso para poder fazer essa apresentação um pouco melhor. Então, acho que não compensa, por enquanto, digamos assim, a minha maturidade dentro desse processo ainda não está suficiente para lidar com isso. Mas eu achei muito importante a sua pergunta. Tá, joia. Obrigada. Nada. O próximo, deixa eu abrir fila aqui. Quem que é o próximo que está com a mão levantada aí? Boa noite, velho. Tá bem baixinho, Jaine. Tá baixo, eu estou no fone. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Boa noite. O meu era a questão do envio de volta do formulário, mas você até respondeu, né? Vai ser pelo Google Forms, não vai ser por e-mail, não. Até respondeu. Essa seria a minha pergunta. Esse retorno. Mas assim, a gente vai mandar, a gente vai preencher e preencher no Google Forms o formulário com a resposta? Sim, no Google Forms. Eu vou receber o e-mail de vocês, vou lançar o e-mail de vocês dentro do Google Forms, ele vai disparar para o e-mail de vocês. Maravilha. Vamos lá, o próximo, por favor. Boa noite. Eu sou José da Paz.
Professor Luiz, nessa coleta de dados, a identificação da pessoa entrevistada, ela vai ocorrer de forma completa ou somente o nome da pessoa? Só o nome. E, assim, eu acho até que não precisa do nome completo nem nada. Tipo assim, é só para a gente ter é, um pequeno vínculo entre aqueles dados apresentados e uma determinada pessoa. Então, vamos supor, meu nome tem 4 nomes: Luiz Antônio Oxendorf Leal. Se só colocar Luiz Leal, que é o primeiro e último, já está suficiente para o que eu quero. Ok, eu perguntei porque eu me permito a fazer a observação. Isso pode criar uma margem, Pode, né, pode. de erros e de coletas falsas. Desculpe eu comentar dessa forma, mas é bem direto e objetivo. Eu posso fazer uma coleta e transmitir uma coleta para a sua pesquisa. Amor, você sabe como é que levanta a mão aqui para falar? Não, mas tá todo mundo com a mãozinha, eu também quero botar a mão. Me escuta? Sim. Sim. Aí embaixo, onde tem reações, se você apertar lá, tem uma mãozinha para levantar. Então, essa observação que eu queria falar para o senhor e saber qual é a sua posição, né, sobre Tá. como é que é esse levantamento. Muito obrigado. Esse tipo de coisa, José, ela permeia qualquer tipo de pesquisa, né? Alguém, quando responde, essas pesquisas que a gente é convidado a fazer, né? A pessoa pergunta lá, qual a sua idade? Eu, por exemplo, tenho 59, mas se eu quiser eu coloco 45, se eu quiser eu coloco 32. Isso a gente corre o erro, o risco. Existem alguns mecanismos dentro da própria pesquisa visando a mitigar isso, que a relação custo-benefício para essa coleta talvez não compense, tá? Mas eu diria que vai ser um certo risco que a gente vai correr para lidar com isso. O que eu penso, tá? Como pesquisador nesse sentido? Ali naqueles dados que eu mostrei, provavelmente tem esses erros que você está falando. Só que como eu uso a média, até o próprio erro se dilui. Então, é algo que todo pesquisador, com que todo pesquisador vai ter que lidar, entendeu? Será que a minha coleta de dados realmente é efetiva? A gente não sabe, tá? Mas é um risco que a gente vai ter que correr. Como é que eu pego isso? Que não dá para fazer isso sempre. Por exemplo, alguém que diz que tem 19 anos, por exemplo, e diz que ganha 45 mil por mês. Já é muito distante, entendeu? Da média de uma pessoa ali na faixa dos 19 anos. Então, quando tem esses casos mais acentuados, por exemplo, eu lembro hoje, eu já fiz essa pesquisa há mais tempo, quantos banheiros tem na sua casa? Alguém respondeu assim, 45 banheiros fora o dos empregados, né? Então, tem alguns traços nas respostas que a gente consegue identificar quando não é o caso. Se for uma incidência muito alta, alguma providência a gente toma. Mas eu diria que alguns erros assim eles estão diluídos ali dentro e a gente tem que lidar com isso. Tá bom? Ok, muito obrigado, sim. Acho que a próxima da fila que eu estou vendo aqui é a Marcele. Boa noite, professor. A minha dúvida é referente a projeto de extensão em geral. É porque foi passado que nós, alunos da UFRJ, a gente só poderia se inscrever em projetos que tivessem inscrito no SIGA. Só que no meio do ano, a gente recebeu no e-mail falando, por exemplo, sobre um projeto da UF, da Escola de Educação Financeira, que permitia a inserção de alunos à distância da UFRJ. Aí eu gostaria de saber se, nesse caso, a atividade de extensão seria válida para a gente da UFRJ? Boa noite, eu posso responder essa.
o que acontece é o seguinte: vocês não, quem é da UFRJ não pode fazer qualquer projeto. Quem é da UF pode, porque a UF não tem legislação, nenhuma regra sobre isso, o que facilita. Para nós precisamos aprovar primeiro o projeto nas instâncias da UFRJ. E esse projeto já foi passado para a congregação e aprovado, ele só está tramitando, por isso ele não está disponível no SIGA, tá? Mas vocês poderão fazer, porque ele é um projeto que já foi aprovado na unidade. Então, não tem nenhum problema, é só uma questão de time, a gente precisa dessas inscrições para que depois a gente possa fazer o lançamento na universidade. Esse No projeto caso, todo, seria. esse projeto de finanças pessoais, esse que você, eu acho, perguntou, que foi da UF, né? Que foi Isso, divulgado pelo das. professor César, quando ele foi divulgar, ele entrou em contato com a coordenação e nós orientamos que sim, os alunos poderiam participar para ganhar conhecimento, né? Mas não valeria como extensão, porque a UFRJ ela só entra como parte das 210 horas projetos da própria universidade. Então, assim, foi válido você participar, ganhou conhecimento e tal, mas não vai computar aí as horas para a extensão da UFRJ. Ok, obrigado pelo esclarecimento. Tá. Não. Roberta, Boa noite, professor. Boa noite, boa noite, pessoal. Gustavo. Tá falando aqui é o Gustavo. Até seguindo nessa linha aí, eu queria tirar uma dúvida em relação ao SIGA. No projeto de imposto de renda, né, o anterior eu já cheguei a fazer e fiz a inscrição na época no SIGA e segui, né, a disciplina normalmente e depois com a contabilização no Sistacad. Dessa vez, ao tentar me inscrever lá no SIGA, até na disciplina ACCZ 51, não aparece para mim de nenhum jeito lá no SIGA. Eu cheguei até a falar com o tutor Ademir, ele tentou me auxiliar, chegou a falar que mandou um e-mail para a coordenação, só que ainda não tive retorno. Aí a minha dúvida é a seguinte, em relação a esse projeto de finanças pessoais, é necessário realmente alguma inscrição lá no SIGA ou a contabilização vai ser após o 30 de novembro lá direto no Sistacad? Porque eu estou meio preocupado em relação a isso, de não ter conseguido me inscrever no SIGA. Fred, deixa eu começar a responder. Você está em que período? Eu estou no penúltimo período, é o E oitavo. você não está inscrito em ACCZ 51? Então, eu já me inscrevi na época do imposto de renda. A minha dúvida é essa, eu preciso me inscrever de novo ou realmente não Não, aparece não, para mim? não. Eu já fiz a Essa inscrição. ACCZ 51 é como se fosse a tua porta de entrada para a extensão. Você fica inscrito nela sempre. Aí, a Entendi. cada projeto que você faz, ele vai computando. Então, não Então, no tem caso, em problema. relação ao SIGA, eu não preciso fazer nada? Não, não precisa fazer nada. Com certeza não. Ah, tá Tá? ótimo. E as horas serão computadas normalmente e pronto, tudo resolvido. Tá ótimo. Obrigado. Nada. Luiz Carlos. Bruno de Souza. Boa noite a todos, professor Fred, professor Luiz, professora Eliana. A minha dúvida é que eu não recebi nenhum e-mail da professora Paula. Então, assim, a minha dúvida, eu recebi a mensagem através do professor Ademir, e eu também estou inscrito nessa disciplina. A minha dúvida é se eu participando do projeto, realizando as atividades que serão computadas assim mesmo. Tá, vai ser, Bruno. Só quem não se inscreveu naquele formulário, encaminhe o e-mail para a professora Paula. Professora Paula, eu quero participar do projeto de extensão de finanças pessoais. Só para que ela tenha um e-mail seu, encaminhe para o professor Luiz Antônio, tá? Aí, quando ele disparar o formulário, todo mundo vai receber e vai valer para todo mundo, beleza? Beleza, muito obrigado a todos. Vocês têm o e-mail da Paula, né? Sim, tem sim. Eu vou colocar aqui, se eventualmente alguém não tiver, eu vou colocar aqui no chat do Zoom, só para já ficar registrado, se alguém precisar falar com ela. Ó, coloquei aqui. Pronto.
Felipe Campos. Oi! Oi, boa tarde, boa noite. Eu queria tirar uma dúvida do seguinte: se a gente vai ter outros encontros e com algum conteúdo, ou se o projeto vai ser só a pesquisa em si. Inicialmente, eu vejo que seja só a pesquisa em si, justamente como eu deixei claro que ele é um projeto piloto, ele está sendo ainda é, concebido para puxar outros. Então, ele, por enquanto, está nessa fase de coleta só. Beleza. Bem, obrigado. José Luiz. Boa noite. Eu cheguei um pouco tarde, mas só para saber, né? Acho que não foi. Você está ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, tá. Então, eu já sou professor do Estado. Eu posso elaborar essa pesquisa com os colegas professores? Acha que vai dar um dado interessante? Com certeza, José Luiz, te agradeço muito. É aquilo que eu tinha falado ainda agora, é como você falou, que talvez você não tenha ouvido. 5 é o número mínimo, mas se você quiser fazer 10 coletas, 15, 20, ótimo, tá? E se você quiser, talvez, nessa instituição, aprofundar alguma coisa um pouco mais, entre em contato comigo, porque é meu interesse. A gente pode trabalhar com parceria, tá bom? Ah, tá jóia então, tá jóia. Porque quando eu vou comentar com os colegas professores para fazer pesquisa, eu trabalho em 2 escolas estaduais. Aí vai dar mais de 5, com certeza. Ótimo, excelente. Agradeço muito. Tá bom, tá bom. Obrigado, professor. Nada. Luiz Carlos. Oi, boa noite. Eu queria saber como é que ficou, como é que vai ser disponibilizado o link da gravação, que eu perdi parte do início aí e queria ver de novo. A professora Paula vai encaminhar isso por e-mail, tá? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta também com relação ao imposto de renda. Eu fiz o projeto do início do ano. Essas horas não foram colocadas ainda. Tem alguma previsão? Olha, de todo mundo já deve ter sido lançado, tá? Depois manda um e-mail para mim com o teu nome completo, o número da tua matrícula. Eu dou uma confirmada lá no Instacard e no SIG e te respondo por lá. Tá bom, obrigado. Valeu. Bruno Souza. Acho que o Bruno já falou, não já? Fernando, Luiz e Roberta. Boa noite, tudo bom? Boa noite, professor Frederico, professor Luiz, professor Eliane e aos companheiros. Eu tenho a seguinte dúvida, porque é o seguinte, eu perdi a última janela de inscrição para a matéria ACCZ 51 e eu já estou no 7º período. Eu, claro, preciso realizar essas atividades para poder computar as horas necessárias para a formação. Em janeiro, haverá outra janela de inscrição para a ACCZ 51? Fernando, regra geral, os alunos do CEDES, tanto do EAD como do presencial, eles são inscritos automaticamente nessa ACCZ 51, que é a porta de entrada, como a professora Eliane falou. O que você precisa fazer é, depois no SIGA, puxar o projeto, algum projeto que você queira participar. Mas, a princípio, é para você estar inscrito, sim, automaticamente nessa disciplina. Se você olhar lá no SIGA, no BOA, do lado deve aparecer cursando. Sim, é porque é o seguinte, porque essa matéria específica, a CCZ 51, eu li a orientação, porque assim, existe uma matéria correlata, se isso eu interpretei corretamente, né? Existe uma matéria correlata no CEDERJ e pelo que eu entendi, até por favor me corrijam se eu estiver errado, que essa ACCZ 51, em tese, eu deveria me inscrever no SIGA, para que eu pudesse puxar projetos de extensão e validar as horas. Você deve puxar no SIGA os projetos. Quer ver? Coloca a tua DRE aqui no chat que eu já te falo se você está inscrito lá. Regra geral, todos os alunos são inscritos automaticamente, tá? Aí você só precisa lá no SIGA, você entra em serviços, extensão e vê lá os projetos e se inscreve em algum projeto. A DRE que o senhor diz o número de matrícula do Número de CEDER, é isso? matrícula ou o teu nome completo? É o número de matrícula, é. Tá bom, vou colocar agora. Tá. Obrigado, professor. Fernando, Bruno e Roberta. Mais alguma dúvida aí?
Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Eliane em relação ao projeto de pesquisa que ela falou que está para abrir, né? Eu queria saber assim, se tem previsão, que ela falou que está para abrir mais uma, né, de 180 horas. Aí eu gostaria de saber se teria previsão, porque no início do ano eu tentei me inscrever, só que não teve vaga suficiente. E eu acredito que tenham mais alunos na mesma situação. Eu estou para terminar no início do ano que vem e pode correr o risco de eu não conseguir, porque, claro, foi erro meu, né? Deixei para em cima da hora. Oi, Roberta, olha só, vai ter sim, no início do ano vão ser abertas vagas e vocês vão poder cursar, fica tranquila. E, em geral, o que a gente faz é que a gente deixa que todos se inscrevam e prioriza sempre quem está para o final. Então, se a gente tiver alguma limitação, algum problema desse tipo, você não vai ter problema, mas o que a gente está prevendo é que a gente consiga atender a todas as solicitações. Estamos bem animados nesse sentido, tá bom? Tá ok, obrigada. Né? Então é isso, senhores. Então é isso, tá? Pessoal, Fernando, depois manda e-mail, porque realmente o teu, eu consultei aqui o BOA, por algum motivo o teu não está feita a inscrição na CCD 51, tá? Aí eu vou pedir para a secretaria regularizar isso daí. Mas, assim, a maioria é para ser feito de forma automática, problemas pontuais podem acontecer, tá? Beleza, senhores? Então, obrigado aí pela presença, pela participação. Obrigado, professor Luiz Antônio. Eu vou pegar o link da gravação e a professora Paula, eu acho que no início da próxima semana ou até sexta-feira, enfim, ela vai disponibilizar para vocês, tá? E aí o professor Antônio, Luiz Antônio, manda aí o questionário para vocês também por e-mail. Beleza, gente? Obrigado aí, professora Eliane. Professor Frederico, desculpa interromper. Qual o e-mail que eu devo enviar para o senhor dar uma olhada? Pode mandar no meu fred@fac.frj.br. Beleza. Fred@fac. fred@fac.frj.br. Ok, obrigado, professor. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Boa noite. Obrigado, professor.